Bem-vindos aos 5 Minutos com a Pastoral do Menor. Em 2020, no mês de julho, comemoramos os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma conquista da sociedade civil organizada. E nesse mês, teremos no nosso programa uma série de vídeos com temáticas sobre o ECA, com o Dr. Ariel de Castro Alves. Dr. Ariel é advogado e especialista em Direito da Infância e Juventude, conselheiro do CONDEP, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Não se esqueça, curta o nosso canal para que possamos continuar divulgando os nossos trabalhos. Deus chama a gente pra um momento novo, em caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado, ninguém é capaz disso bem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, regulamentou a Constituição Federal de 88, o artigo 227 da Constituição Federal, que trata da proteção integral e da prioridade absoluta aos direitos humanos fundamentais das crianças e dos adolescentes no Brasil. A conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente foi fruto de todo um processo de mobilização social, do movimento, inicialmente criança, na Constituição, que gerou o próprio artigo 227 na Constituição de 88. O Brasil se antecipou às discussões que estavam sendo feitas na Organização das Nações Unidas, que geraram a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 89. Então nós tivemos um movimento social extremamente importante, engajado, combativo, impulsionado principalmente pela Pastoral do Menor, pelos encontros ocorridos em São Paulo, em vários locais do Brasil, mas aqui em São Paulo no Colégio Arquidiocesano, com apoio também do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e com figuras que foram também históricas e essenciais nesse processo, como Dom Luciano Mendes de Almeida e o próprio cardeal Evaristo Arnes, que apoiou também todo esse movimento. A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 13 de julho de 1990, há 30 anos, ela gerou a revogação do Código de Menores. E houve uma mudança significativa entre a doutrina da situação irregular, que era a doutrina do Código de Menores de 79, que até 1990 estava em vigor, para a doutrina da proteção integral, baseada na Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU, baseada no artigo 227 da Constituição Federal de 88. E nós, então, tivemos a mudança de paradigma, de concepção, até levando em conta as considerações do falecido professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que definia que na doutrina da situação irregular, quando a criança estava nas ruas, abandonada, vítima de violência, explorada sexualmente, no trabalho infantil, ou mesmo o adolescente envolvido com atos infracionais, eram considerados menores em situação irregular. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas crianças vítimas de violência, abandono, negligência, exploração no trabalho infantil, sexual, mesmo adolescente envolvido com atos infracionais, passam a ser
considerados crianças e adolescentes em situação de risco, crianças e adolescentes que precisam da proteção integral. E quem passa a estar em situação irregular com relação a essas crianças e adolescentes é o Estado, a família e toda a sociedade que não garantiram a proteção integral deles. Então há uma grande mutação introduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dessa doutrina da situação irregular, que geralmente era colocada na prática através de medidas repressivas, através do encarceramento, da colocação de crianças e adolescentes chamados de menores em orfanatos, sem as adequações necessárias, e nós tivemos então grandes mudanças a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 30 anos, principalmente com relação à diminuição do trabalho infantil, que no passado, há 30 anos atrás, tínhamos mais de 6 milhões de crianças e adolescentes sendo explorados no trabalho infantil. Atualmente temos em torno de 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes ainda nessa situação, mas houve uma diminuição expressiva. Tivemos a criação dos conselhos tutelares, órgãos importantes, fundamentais na atuação diante de situações de risco, de violência, de negligência, toda forma de violação aos direitos de crianças e adolescentes, os conselhos municipais da criança e do adolescente, órgãos deliberativos sobre as políticas públicas, os programas e serviços voltados à infância e à juventude, criação de varas especializadas da infância e juventude, delegacias especializadas também em vários estados do país. Infelizmente, São Paulo é um dos poucos ou o único estado que ainda não tem essas delegacias especializadas. Tivemos a diminuição também, além do trabalho infantil, da mortalidade infantil. Nós temos hoje índices muito menores do que tínhamos no passado. Chegávamos a ter 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje temos uma média nacional entre 13 e 14 mortes para cada grupo de 1.000 crianças que nascem. Então tivemos aí, através do próprio Sistema Único de Saúde, avanços extremamente importantes também nessa questão da diminuição da mortalidade infantil. Tivemos também criação de casas-lares, abrigos, que são os serviços de acolhimento, casas para até 20 crianças e adolescentes, ou casas-lares para até 12, mudanças nas unidades de internação, com a presença de equipes técnicas, de educadores, com medidas socioeducativas, quando são efetivamente cumpridas por parte dos estados, dos municípios, acabam tendo eficácia, acabam tendo importantes resultados, mas o grande desafio ainda é o enfrentamento à violência. Todos os dias, em média, 32 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. São as grandes vítimas da violência nesse país. Essa é a grande questão, o grande desafio que temos aí nesses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente.